Essa é a minha série de vídeos sobre epistemologia e o que é epistemologia. Epistemologia é o estudo do conhecimento. E o que é conhecimento é uma coisa que eu vou explicar e demonstrar a existência dele no segundo vídeo. Então, o primeiro vídeo agora é como se fosse um prólogo. Eu vou ter que explicar algumas bases para que no segundo vídeo eu explique o que é conhecimento. E no terceiro vídeo eu vou explicar as distinções epistemológicas, ou seja, os tipos diferentes de conhecimento. Por que é importante fazer essas distinções e quais as diferenças metodológicas no estudo de cada uma dessas distinções. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é a proposição. O que é uma proposição? Uma proposição é uma unidade de linguagem com significado. E aqui significado, eu me refiro a você afirmar ou negar alguma coisa. Então toda vez que você afirma ou nega alguma coisa, você está fazendo uma proposição. Outra característica da proposição é o valor verdade, ou seja, toda proposição é verdadeira ou falsa, ou seja, ela tem o valor verdade verdadeiro ou o valor verdade falso. E aí nós derivamos as leis da lógica, que podem ser resumidas na não contradição e terceiro excluído, ou seja, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se ela é verdadeira, não é falsa. Se ela é falsa, não é verdadeira. Isso é a lei da não contradição. E a lei do terceiro excluído é que não existe uma terceira alternativa além de verdadeiro e falso. Só tem duas alternativas, verdadeiro ou falso. Toda proposição tem um valor verdade, ou é o verdadeiro ou é o falso. Não pode ser os dois, não pode ser meio termo, não pode ser um terceiro e não pode ser nenhum. Então, o que faz uma proposição ser verdadeira? É a correspondência do conteúdo dela, do que ela diz, com aquilo que realmente existe ou que seja condição da existência de alguma coisa, ou seja, fatos ou condições de fatos, aqueles que estiverem sendo afirmados ou negados pela proposição, se corresponderem aos que realmente existem ou que realmente são condição de existência, então essa proposição é verdadeira. Se ela não corresponder à realidade, então ela é falsa. Ok, então nós já sabemos o que é uma proposição, sabemos que ela é uma unidade de linguagem com significado, ou seja, tudo que afirma ou nega alguma coisa, que ela necessariamente precisa ter um valor verdade, e esse valor verdade depende das leis da lógica, e a verdade é determinada pela correspondência da proposição com a realidade. Sabendo disso, agora vamos decompor a proposição e saber quais são seus componentes, ou seja, saber do que é feita uma proposição. Então, a proposição é feita de conceitos interligados, sendo que eles estão interligados de uma forma significativa, de uma forma que dê significado. Então precisamos saber o que é um conceito. Por exemplo, se eu disser a maçã está em cima da mesa, que é a mesma coisa que dizer existe uma maçã em cima da mesa. Maçã é um conceito, existir é um conceito, em cima é um conceito e mesa é um conceito. Todos esses conceitos estão interligados de uma forma significativa, ou seja, que afirma alguma coisa, que afirma que a maçã está em cima da mesa. E tem mais uma coisa aí. Essa proposição ela precisa ser totalmente definida. E nesse caso, por exemplo, isso significa eu definir qual mesa e qual maçã. Ou seja, você tem que descrever aquela maçã específica e aquela mesa específica. Mas isso pode ficar implícito. Por exemplo, eu digo, esta maçã está em cima desta mesa. Nesse caso, a palavra esta, ou poderia ser a palavra este, a palavra aquele, ela está deixando implícita uma descrição. Então, ela carrega implicitamente uma descrição que a outra pessoa vai subentender sem eu precisar ficar descrevendo todas as coordenadas no universo e no espaço e no tempo. Mas se eu não descrever especificamente, se eu não determinar especificamente a minha proposição, ela não tem significado. Agora, o que é um conceito? Um conceito é uma referência que a mente faz a alguma coisa, ou seja, a ideia de alguma coisa. Aqueles conceitos que estão interligados e não formam uma proposição, nós podemos chamar de nonsense, ou seja, de uma coisa sem sentido. Eu vou dar alguns exemplos aqui de nonsense. Por exemplo, bola, maçã, árvore.
bola, maçã, árvore é nonsense, eu não disse nada. E além disso, esses conceitos nem sequer estão interligados. Eu nem liguei eles de forma alguma, eu só disse um atrás do outro sem nenhuma ligação. Um outro tipo de nonsense é se os conceitos estiverem interligados sem significado. Por exemplo, eu ouvi a cor verde. Não faz sentido dizer que eu ouvi a cor verde, porque isso é um erro de categoria. Ouvir e verde não são coisas que possam se interligar. Outro tipo de nonsense é a tautologia, que eu já expliquei no meu vídeo. Proposições analíticas não existem. A tautologia é nonsense porque ela não afirma nada. Por exemplo, todo solteiro não é casado. Porque quando eu disse a palavra solteiro, eu já estava dizendo que ele não é casado, porque esse é o significado da palavra. Então é isso, essa foi a primeira parte. Na segunda parte eu vou demonstrar a existência do conhecimento e que o conhecimento não pode ser negado. Por que ele não pode ser negado? E o que é conhecimento? E na terceira parte as distinções epistêmicas, e vai ter outras partes também depois. Muito obrigado e até o próximo vídeo.